Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luiz Picelli. Então, hoje vamos ter excelentes reflexões com esse garotinho aqui que é espírita de berço, caminheiro no bem, formado em psicologia. Ele juntou a psicologia e a doutrina para ajudar ao próximo. Ele já pegou desde cedo a sua caminhada. Ele é escritor de várias obras literárias. Por sinal, já temos na biblioteca. Faz um belíssimo trabalho junto às escolas municipais, públicas. Ele é idealizador do projeto de incentivo à poesia, versos e luz. E com imensa alegria, nós convidamos Pedro Lucas Moro para falar do tema Bem-aventurados os aflitos, reflexões sobre a loucura, a morte e o suicídio. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente, a convite da Lude, pessoalmente, das outras amigas e amigos, para conversarmos hoje sobre uma temática um pouco incômoda. Gosto de já avisá-los de antemão que o psicólogo é um bicho chato, ele gosta de ir cutucando as pessoas, mas é por uma boa razão. Afinal de contas, a gente não está aqui para fazer reflexões que nós que já tivemos pensado ou que não vão mudar a nossa vida. A gente está aqui para pensar em coisas que possam transformar nossa existência e assim espero que possamos fazê-las na noite de hoje. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, em Mateus, Jesus vai nos dizer: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Kardec também traz uma passagem de Lucas, que nos diz também o seguinte: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Postos essas duas colocações ditas por Jesus, Kardec vai realizar alguns questionamentos sobre o alívio dessas aflições numa vida futura. E vai nos dizer: dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, porque nós no Espiritismo nós temos uma compreensão mais ou menos certa de que sofrimentos nesta vida possuem uma justificativa. Nós vamos explicar que são expiações, de débitos anteriores, que a expiação ela é dita às vezes como pagar por algo que nós fizemos e lesamos o nosso próximo, mas nós dizemos que é um saldar de débitos. Ou o sofrimento também se justifica pela provação, que é um desafio lançado pela divindade para que possa testar o desenvolvimento de virtudes dentro de nós. Então são essas duas explicações que o Espiritismo, através dos Espíritos de Luz, nos trazem. Mas muitas vezes nos dizem que essa conveniência de sofrer para ser feliz é uma desculpa para que a gente sofra sem pensar, abaixa a cabeça para tudo. E existe uma diferença muito grande nisso e nós vamos entender o porquê. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, e nós nos perguntamos: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Nós nos fazemos essas perguntas mesmo sendo espíritas muitas vezes. Por que eu, Deus? Por que eu tenho tanta dificuldade e o meu vizinho parece que está sempre sorrindo?
Na verdade, isso é um engano desde o começo, porque a gente nunca sabe o que se passa no íntimo daquela pessoa. Todos nós aqui temos a incrível capacidade de vestir um sorriso quando a gente vai sair de casa. E aí a pessoa que trabalha conosco, por exemplo, vai ver e, nossa, o fulano está sempre sorrindo, parece que está sempre bem, nunca tem nenhum problema. Não é bem assim. Nossa conveniência social nos diz que nós devemos estar sempre bem. Não é assim que acontece quando a gente encontra alguém na rua e fala: oi, tudo bem? A pessoa sabe que ela não quer saber, né? Que você não quer saber se ela está bem. A gente só pergunta por conveniência, porque se a pessoa falar: não estou muito bem, a gente não quer ouvir. Então é: oi, tudo bem? Ok. Por quê? Porque se convencionou que a gente tem que deixar os problemas em casa, escondidos, debaixo do tapete, e quando a gente sai de casa, tudo tem que estar a mil flores. Então, Kardec nos faz essas questões porque são questões muito próprias nossas e a gente às vezes não tem coragem de admitir. Por quê? Porque o Espiritismo já nos diz que reclamar da vida, né, e reclamar das coisas que acontecem conosco é um ato de ingratidão para com Deus, porque a gente sabe que Deus, na sua infinita justiça e bondade, nos envia provas e expiações para o nosso bem, para o nosso crescimento. E quando a gente reclama, estamos sendo ingratos. Ponto e vírgula. Por quê? Porque é da característica humana questionar. E nós muitas vezes precisamos questionar para poder construir uma crença, um conhecimento, né? Não é: eu reclamei, sou ingrato e ponto final. Não, eu sou um ser humano falho, deveria reclamar? Não, mas ainda não consigo não reclamar. Então que seja um motivo para que a gente possa construir algo dentro de nós. O questionamento ele tem que estar sempre vivente no nosso coração, porque senão a gente passa a viver a nossa vida dizendo amém a tudo e não pensando no que aquilo está querendo me ensinar e me dizer. Kardec também, através dos Espíritos, coloca um preservativo muito importante para a loucura, que é a serenidade. O melhor preservativo contra a loucura e suicídio é a serenidade. A pessoa serena é uma pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas e traumáticas. Tranquilidade. Isso não quer dizer que a gente não vá questionar. Por quê? Porque o questionamento, como eu já disse, ele é saudável. Porque se eu passo por uma situação, né, por uma provação, por uma vicissitude, um desafio na minha vida e não questiono, eu não vou estar dando abertura para o meu coração aprender ou compreender o porquê daquilo está acontecendo na minha existência. Então, como a gente fala, né, ele vai levar paulada e não vai entender e vai sempre achar: nossa, eu estou sofrendo, pobre de mim. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de vitimismo, com muito cuidado com essa palavra, porque é muito difícil questionar o porquê do nosso sofrimento. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes a causa dele, do sofrimento e não da dor, e já a gente entra nesse assunto, a causa desse sofrer exacerbado é nossa. Porque nós muitas vezes não queremos abrir mão de coisas, de vícios, de viciações morais, por conta de um desafio que nos está tentando mostrar aquilo. Na filosofia oriental existe aquela analogia com o bambu. Se o bambu é rígido por demais e vem uma ventania muito forte, ele vai quebrar. Mas se ele se torna maleável, ele vai se deitar e quando a ventania passar, ele quiçá volte a seu lugar. Assim deveríamos ser todos nós. Por quê? Porque as ventanias, os desafios, as vicissitudes, as tempestades acontecem na nossa vida por alguma razão. E se a gente permanece rígido, né? Não vou mudar, não vou questionar as minhas atitudes, as minhas condutas, a tempestade vai passar, vai nos deixar marcas, e nós não vamos aprender nada com elas e ainda vamos reclamar que nós estamos por demais machucados, né? Percebam que existe um meio termo, né? É o sofrer até certo ponto, questionando, mas não permitir que esse sofrimento nos arrebate e também nos impeça de questionar a sua razão.
É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, não fora isso, a conturbariam. Nós sabemos que dentro de nós, como muitas coisas são duais na nossa natureza, existe a razão e o sentimento. O sentimento, ele é traiçoeiro. Nós somos muitas vezes movidos por paixões, sentimentos inferiores, e que muitas vezes, quando a razão é botada de lado, a gente acaba fazendo coisas que a gente se arrepende amargamente, talvez para o resto da nossa existência. Portanto, dizem os Espíritos que a serenidade, essa busca pela tranquilidade, porque a gente não consegue ser tranquilo o tempo todo, essa busca pelo equilíbrio, ela é muito importante, porque ela vai preservar a nossa faculdade racional para que nós possamos analisar a situação com mais objetividade. Isso quer dizer que a gente vai deixar de lado a nossa subjetividade? Não, mas às vezes, e muitas vezes, é necessário deixar a razão falar mais alto para que a gente não tome decisões precipitadas. As decisões, elas são sempre necessárias, mas quando são precipitadas, a gente pode se arrepender. Por isso que no calor do momento é sempre bom se sentar, fazer uma prece, porque quando a gente faz uma prece, nós não estamos apenas falando com os bons espíritos e com a divindade em si, nós estamos conversando e chamando para nós mesmos as nossas melhores partes, que a gente vai conversar sobre daqui a pouco. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos choques que de outra forma a teriam abalado. É um outro jeito de dizer que quando uma vicissitude se apresenta diante de nós na nossa vida, se a razão não estiver protegida, a gente vai se confundir e vai acabar misturando as coisas, e muitas vezes vamos cair nessa situação de que é sempre culpa do outro que me fere e não responsabilidade minha de que me permitir ser ferido, né? E percebam que eu troquei a palavra culpa por responsabilidade. Responsabilidade, ela é objetiva, ela é uma conta muito certa. Se eu pratiquei um ato e feri alguém, é minha responsabilidade. Mas a questão da culpa, ela é muito subjetiva, porque existem pessoas que ainda não sentem culpa, e isso é muito grave. E, portanto, nós não poderemos imputar culpa a ninguém. A responsabilidade é certa, mas a culpa, ela vai de cada coração. E é por isso que a gente não pode, ou não deve, sair apontando dedos para as pessoas, porque cada um sabe a culpa que carrega diante da responsabilidade certa que já existe. Conversando sobre a serenidade, eu sempre me lembro, e nós não vamos ter muito tempo para discutir, sobre a oração da serenidade, que talvez seja de conhecimento de muitas pessoas aqui. Ela é uma oração universal quase. Mas eu trouxe para que a gente possa ler e relembrar algumas coisas. Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu possa e sabedoria para que eu saiba a diferença, vivendo um dia a cada vez, aproveitando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz, indagando como fez Jesus a este mundo pecador, não como eu teria feito, aceitando que o Senhor tornaria tudo correto se eu me submetesse à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e extremamente feliz com o Senhor para sempre no futuro. E é por isso que a gente estuda a vida e o Espiritismo para compreender e entender alguns porquês, né? Como nos diz a oração, para a gente poder diferenciar aquilo que eu posso, que está ao meu alcance, e aquilo que eu não posso. Aquilo que o outro faz para comigo não está no meu alcance. O que está ao meu alcance é daqui para cá. No momento em que chega até mim uma atitude, um acontecimento da vida, aí sim é de minha responsabilidade. As coisas de fora não. E muitas vezes mas vemos também muitos movimentos querendo transformar coisas que estão além da nossa alçada de labor, de fazer, sendo que nós temos um universo todo dentro de nós para poder trabalhar, poder desenvolver e muitas vezes curar. E como a gente fala do Espiritismo, né, e como característica primeira de ciência que ele possui, né, o questionamento dos porquês, né, por que isso, por que aquilo, Leon Denis
hoje espírito desencarnado, mas ele foi um contemporâneo de Allan Kardec. Ele viveu no mesmo tempo da codificação espírita e era tido como plano B. Caso Kardec viesse a falhar em sua missão, Leon Denis a assumiria. Então vocês vão perceber o tamanho da envergadura moral desse espírito. Ele nos traz uma obra chamada O Porquê da Vida. E eu trouxe para a gente pensar aqui em algumas reflexões que ele nos faz. A mesma coisa que lhe parecia aqui contraditória, inexplicável, injusta, então se harmoniza e o esclarece no plano espiritual. Nós aqui, muitas vezes, diante de situações, a gente acha que aquilo é muito contraditório, é injusto. A gente fala, meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente desencarna e passa, se Deus quiser, todos nós possamos ter a honra de poder vislumbrar as encarnações anteriores e os porquês, porque muitas vezes nós não estamos nem em condição suficiente no momento da desencarnação. As sinuosidades do caminho desaparecerão, tudo se une, se encadeia. Ao espírito deslumbrado aparece a ordem majestosa que regula o curso das existências e a marcha do universo. Muitas vezes nas sessões mediúnicas, os espíritos se manifestam indignados, dizendo que o espírito X ou Y o afetou, seja com uma mágoa ou mesmo com a morte, né? Esse espírito me matou, me tirou a vida na encarnação anterior. E muitas vezes o dialogador, que nós chamávamos de doutrinador, mas ele é um dialogador, muito inspirado pelos bons espíritos, chega literalmente à frente desse espírito e coloca a mão, e nessa mão se desdobra uma tela em que os espíritos superiores permitem a ele que ele possa contemplar as vivências, as existências anteriores àquela de que ele está reclamando. E ele percebe que aquela atitude que ele sofreu, né, aquele mal que ele sofreu, é consequência de uma outra atitude que ele teve para com aquele algoz numa encarnação anterior àquela. Então, quando nós estamos no plano espiritual, se Deus quiser, nós teremos mais condições de vislumbrar os porquês dos acontecimentos. Nesta existência, por enquanto, ainda não temos. Mas o que a gente sempre fala nos atendimentos fraternos que nós fazemos na casa espírita, algumas pessoas vêm perguntando como é que eu fui, quem que eu fui na existência passada, né? E é uma brincadeira que a gente sempre faz, que o espírita, ele sempre acha que ele foi ou um rei ou uma rainha na existência anterior. É incrível, né? Nós somos os reis ou as rainhas da cocada. A gente nunca foi o carpinteiro, a pessoa simples, não. Sempre fomos celebridades que fizemos um mal muito grande. E a gente brinca no atendimento fraterno que não temos condições de dizer a essa pessoa quem ela foi na encarnação anterior. Mas, conhecendo que a lei é sempre a do progresso e que, portanto, nesta encarnação somos um pouquinho melhores do que fomos nas anteriores, e cá entre nós ninguém aqui é flor que se cheire, a gente já tem a nossa resposta. Nós fomos pessoas piores na encarnação anterior e isso basta. Por quê? Porque querer detalhes e outras coisas é uma forma de nos confundirmos, porque daí a gente vai ficar achando que eu era o Dom Pedro I e era o rei da cocada e que eu tenho autoridade. Não, a única autoridade que importa é a autoridade moral. E, portanto, se eu estou me vendo hoje como uma pessoa com pouca paciência, pouca tolerância e incapacidade de controlar as minhas viciações, eu já tenho a resposta para isso. E isso é o que tem que me conduzir os meus estudos e os meus desafios diários sobre mim mesmo. Leon Denis também nos vai dizer que a dor é a purificação suprema, a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam, o orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações, onde se aprendem a piedade e a resignação estoica. Novamente, dizendo da resignação, não aquele dizer amém para tudo, mas o questionamento é muito saudável, né? Provavelmente, ou com toda certeza, algum motivo existe para que eu esteja passando por isso. Vou tentar descobrir qual. Como? Olhando para mim mesmo, né? O que essa situação difícil na minha vida está tentando exercitar dentro de mim? Porque tudo nos desafia a nossa paciência, a nossa resignação, tudo gira em torno disso. Então basta olhemos para nós mesmos. A obra de Joana de Ângeles é muito vasta e ela trabalha sempre nessa questão do autoconhecimento. E percebam
que Leon Denis elenca 3 elementos aqui que nos maculam o espírito, nos deixam marcas: o orgulho, o egoísmo e a indiferença. Todas as outras viciações derivam do orgulho e do egoísmo. Ela é como se fosse uma árvore genealógica que vai nos colocando as viciações que nos trazem mal. E a indiferença está colocada aqui também para que nos chame a atenção, porque muitas vezes nós achamos que eu não me abalo, eu já sou um espírito superior, isso aqui não me afeta mais, mas é um mecanismo de defesa, né? Quando a coisa está pegando demais para o nosso lado, a gente finge que aquilo não serve. Não, isso aqui é muito pequeno, já superei isso. Mas na verdade estamos agindo com indiferença. É um mecanismo que nós usamos para que não lidemos com a situação. Então, para que não haja indiferença, nós temos que trabalhar a nossa humildade. Porque quando trabalhamos a humildade, nós olhamos para a situação e pensamos: acho que isso está aqui na minha vida para me ensinar alguma coisa, porque eu não sou o rei da cocada. Caridade não se altera, é a mesma por onde vá. Trabalha mais do que espera, dá tudo sem ver que dá. Sentença que a vida escreve, a lógica não desdiz: quem se ri do infortunado é muito mais infeliz. Escândalo é com frequência, lama que surge e se alteia, mas vejo tão somente no carro da vida alheia. Destino é a porta da sorte, tanto clara quanto escura, cada qual guarda consigo a chave da fechadura. O espírito Chiquito de Moraes, que está na obra de Francisco Cândido Xavier, nos traz esse poema, como muitos outros. E se a gente for parar parágrafo por estrofe, a gente pode ficar a noite inteira falando sobre isso, porque a capacidade de um poema condensar assuntos é muito grande. Mas eu fico com os 2 últimos versos: cada qual guarda consigo a chave da fechadura. Cada um de nós tem uma chave para os nossos problemas, mas a gente quer ficar achando que a fechadura da nossa chave está no outro. Então a gente quer dar sugestão, a gente quer falar o que o outro devia fazer, a gente quer julgar a conduta que o outro teve diante de uma situação, mas a chave é para a nossa fechadura. Mas a gente sabe que é também uma forma de olharmos para o outro lado, para não darmos atenção para os nossos próprios problemas. Quando a gente fala: nossa, eu dou tanto conselho para os meus amigos, dá tudo certo na vida deles, mas quando é para fazer na minha, eu não consigo aplicar. Está aí a resposta, porque aplicar é muito mais difícil. E aí a gente faz a diferenciação entre entendimento e compreensão. Entendimento é da razão. Vocês leem aqui, vocês vão entender o que está escrito. Mas a compreensão é quando esse entendimento se internaliza na nossa alma, na nossa conduta, no nosso coração, e a gente passa a fazer isso automaticamente na nossa vida. E nós sabemos que na nossa vida, de automatismo bom, nós temos muito poucos. A gente tem um automatismo ruim, um automatismo animal, né? Se a gente toma um tapa, a gente já quer revidar. Então, a busca é pela automatização do bem, que é a compreensão profunda das leis morais, dos ensinamentos do Cristo. E aí a gente entra na questão do suicídio e da loucura, que são assuntos considerados tabus. Hoje em dia se fala muito pouco sobre suicídio. Nós temos Setembro Amarelo lá em setembro, e parece que depois de setembro não se fala mais nisso. O que é o tabu? É aquilo que não suporta ser dito, então tem que ser velado. E nós não estamos aqui para fazer isso, porque a característica primeira do Espiritismo é ciência, e a ciência não deve temer discutir sobre nada. Nós também temos de exercitar essa falta de medo de olhar para as nossas questões, porque dentro de nós existem aspectos suicidas, aspectos loucos, porque somos espíritos extremamente imperfeitos. E se a gente não olha para eles com carinho, eles vão atuar e vão permanecer doentes, né? É uma ilusão muito grande a gente achar que o doente vai se curar sem tratamento. Como que nós nos tornaremos pessoas melhores sem tratamento? E o tratamento primeiro é admitir, como a gente vê nos alcoólicos anônimos, é admitir que temos uma viciação. Porque se não admitirmos, essa viciação não existe, e só as outras pessoas vão ver, menos os mais interessados. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe, não mais acredita, que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma,
a coragem moral. Lendo as obras espíritas, a obra de Ivone Amaral Pereira, que é a Memórias do Suicida, que é uma das mais famosas, mas também na própria codificação, os livros codificados por Allan Kardec, nós percebemos as consequências funestas do suicídio, porque a busca do suicídio é o fim do sofrimento. A gente sabe que não é o fim da vida. Até as pessoas que não acreditam na vida após a morte, o que elas estão buscando no suicídio é o fim de um sofrimento. Portanto, sabendo que seremos as mesmas pessoas depois da desencarnação, o sofrimento vai continuar. Então, Kardec vem nos dizer que o crente sabe, nós sabemos que a vida após a morte, a única coisa que vai mudar é o estado de eterização, né? Nós estamos em corpos e passaremos ao estado de espírito. De resto, nada vai mudar. Portanto, continuaremos a conviver com a pessoa que somos nós. Portanto, essa crença, essa sabedoria na vida após a morte, ela vai preservar-nos de pensarmos ou alimentarmos ou executarmos a ideia do suicídio e vai nos dar coragem moral. O que é essa coragem moral? É muito perigoso a gente usar esse termo para dizer que o suicida é um covarde, porque isso é um ato muito grande de desamor. Quando a gente ouve que fulano de tal ou fulano de tal se suicidou, a gente fala, a pessoa não foi corajosa o suficiente, foi um ato de covardia. Não, isso é um julgamento do Pedro para com essa pessoa que estava em sofrimento. Então, eu não estou exercendo o cristianismo que deve existir em mim. Essa coragem moral é a coragem de olhar para os nossos sofrimentos e encará-los. E isso, como eu já disse, em relação à culpa e responsabilidade, diz respeito apenas a mim. Então percebamos que no dia a dia a gente se depara com algumas situações e a gente acaba colocando julgamento naquilo e não nos colocamos no lugar da pessoa que está passando por isso, sendo que o que ela mais precisa naquele momento é de uma oração e os parentes, os familiares e amigos que aqui ficaram, de um abraço querido. Conversando com relação a isso também, para quem quiser se debruçar mais sobre a obra de Allan Kardec, na obra básica O Céu e o Inferno, existem relatos de diferentes espíritos em diferentes categorias evolutivas, desde os mais felizes até os mais infelizes. E existe um momento em que estão lá depoimentos dos suicidas, e um deles é de um ateu. E eu trouxe para vocês uma questão que é colocada por Kardec. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? Ele faz essa pergunta ao espírito e a resposta é muito sucinta. O tédio de uma vida sem esperança. Portanto, vejamos que a não sabedoria de que existe uma vida além da vida, uma vida contínua, de que nada vai mudar além desse estado que nós estamos aqui. Se não houver esse conhecimento, nós não teremos esperança. E é um exercício muito grande dessa sabedoria e, além de tudo, da sabedoria de que Deus é bom e justo. E, portanto, a gente volta nas discussões das vicissitudes e dos desafios que nos trazem. Porque se eu compreendo verdadeiramente que Deus me envia um desafio para que possa me testar as virtudes, desenvolvê-las para que eu seja mais feliz, ou saldar débitos anteriormente adquiridos, aí eu consigo estar mais sereno. Mas enquanto isso eu não consigo ter esperança. Vejamos que a esperança, a esperança é a última que morre, e é verdade, porque ela nos dá um vislumbre de que as coisas não acabaram. Por quê, gente? Porque Deus nos criou simples e ignorantes, com variadas formas de vivermos, variados caminhos, mas o nosso destino ele é fatal e é um só: a felicidade. Deus nos criou para que sejamos felizes e ponto final. A velocidade que isso vai acontecer depende de nós. Então, se não estamos felizes ainda, se as coisas não estão dando certo ainda, é porque ainda não acabou. Mas a gente sabe que na escala evolutiva nós demoraremos vidas e vidas para que isso aconteça. Mas temos a esperança de que as chances são nos dadas e que nosso destino fatal é a felicidade. E percebam que o Pedro está repetindo aqui algumas coisas. Por quê? Porque é um exercício. Muitas vezes a gente está assistindo uma palestra e fala: poxa, mas isso aí eu já sei tudo. Já sei. Agora, compreender,
é outra história. Então a gente precisa de lembretes, lembretes e lembretes. Por isso que o estudo é necessário. O estudo, às vezes, a gente sabe de cabo a rabo o que está no Evangelho, o que está no Livro dos Espíritos, mas na hora de aplicar, na hora de perceber o nosso automatismo, a gente se pega e fala, poxa vida, ainda não está automaticamente, o bem não está automático nas minhas condutas, então eu preciso me relembrar ainda mais. Também trago para vocês, para quem ainda não conhece, no final do Evangelho segundo o Espiritismo existem as coletâneas de preces espíritas. E lá, no ponto 71, existe a prece por um suicida. É nosso dever que façamos preces por aquelas pessoas que nós ouvimos falar que tiraram a própria vida. Vida carnal, porque a vida do espírito não se vai. É nosso dever, porque se a gente fica falando, como é que foi? O que aconteceu? A gente está ajudando essa pessoa? Nós não estamos, nós estamos contribuindo para que a psicosfera em torno dessa pessoa se pese ainda mais, porque a gente sabe que o suicida terá um longo tempo de revivência daquele momento do suicídio. Então é nosso dever, em pessoas que estão um pouquinho, neste momento, um pouco melhores, que a gente ore por eles, para que eles possam receber o auxílio. Receber não, porque sempre o auxílio nos é oferecido, porque eles possam aceitar o auxílio. Na obra de André Luiz, Em Nosso Lar, para quem já teve a oportunidade de ler ou assistir, nós vamos perceber que ele ficou no umbral por 8 anos, se eu não me engano, buscando, se debatendo na lama, sem conseguir enxergar pessoas que pudessem ajudá-lo. E depois ele vai ser esclarecido de que a todo instante estavam lá, inclusive sua mãe, oferecendo ajuda, mas ele era incapaz de enxergá-la. Então assim acontece com todos nós, em condições encarnadas ou desencarnadas. Nós estamos num turbilhão de ideias, de negativismo, numa psicosfera extremamente carregada e não conseguimos perceber a ajuda dos bons espíritos. Então é muito mais receber do que pedir ajuda, porque a ajuda sempre é nos dada e cabe a nós permitir que aquilo penetre em nosso coração. O assunto é um pouquinho pesado, mas como eu falei para vocês, a gente tem que se debruçar sobre ele e olhar com mais carinho. E eu trouxe para vocês uma obra muito interessante, que é de um psicanalista, Roosevelt Casorla. O nome do livro é Suicídio. Por que o Pedro está querendo falar de psicanálise numa palestra espírita? E eu apanho muitas vezes por causa disso, viu, Lud? Mas assim, o espiritismo é uma ciência, e ciência que não conversa com ciência não pode ser considerada ciência. Portanto, as ciências precisam se conversar. Kardec mesmo era um defensor ferrenho da ciência. Em A Gênese, por exemplo, quando a gente vai estudar o desenvolvimento, a criação do mundo, ele nos diz que se a ciência descobrir algo que está superando aquilo que está escrito, fiquemos com a ciência. Com muito cuidado, com muito critério, mas é necessário que façamos isso. Então, por que não aceitar os ensinamentos que outra ciência vem nos colocar, que vem ao encontro, vem coroar algumas coisas que o Espiritismo também nos traz? Então eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso nesta noite. Casorla vai nos dizer: o indivíduo que quer morrer deseja também viver. Parte dessa pessoa quer deixar de existir e outra parte deseja continuar viva. Na psicanálise nós vamos também dividir muitas vezes a pessoa, de uma maneira mais didática, entre a pessoa que quer viver e a pessoa que quer morrer. E essas duas pessoas estão dentro de nós. Percebamos no nosso dia a dia, naqueles dias que nós acordamos com menos vontade de levantar, ou que nós nos colocamos em situações que colocam a nossa vida em risco, isso é a nossa parte que quer morrer, atuando. É uma parte muito adoecida, muito doente. Mas existem dias também que tudo conspira para que nós estejamos maus. Que tudo aquilo, hoje está tudo acontecendo para que eu fique de mau humor, e a gente não fica. A gente fala, não, eu vou superar isso aqui, eu acordo de bom humor, vem aquela pessoa no meu trabalho falar umas besteiras para mim, eu falo, tá bom, relevo, e não me altera o estado de consciência. Essa é a minha parte que quer viver. E nós estamos em constante briga, e isso causa muito cansaço dentro da gente, mas é necessário. Por quê? Porque essa parte que quer morrer, a gente não pode pegar ela e tirar fora da gente, porque ela faz parte da gente. Como espíritos imperfeitos que somos, nós temos também a tarefa de pegarmos essa parte que é apenas um nenezinho imaturo e cuidar dela. É uma parte muito doente, nós temos o dever de dar remédio para ela. E qual que é o melhor remédio?
é usar essa parte viva, essa parte que está mais em contato com Deus, para que possamos cuidá-la. Vejam quão lógico é isso, e vocês vão percebendo e pensando aí no dia a dia de vocês como faz muito sentido. E os choques estão constantes na nossa vivência. O suicida não procura a morte, porque ele não sabe o que é a morte. Nós não temos a lembrança disso, porque Deus nos deu o esquecimento das nossas vidas anteriores. Mas está em busca de outra vida, fantasiada em sua mente. Nessa vida, a pessoa encontra amor ou proteção, vinga-se dos inimigos, pune-se por seus pecados ou reencontra pessoas queridas. Tanto o desejo de se matar não tem relação com o de morrer, que ao longo da história muitas vezes a tentativa de suicídio foi punida e com pena de morte. Olhem que paradoxal isso. Antigamente, há muitos anos, quando uma pessoa era pega tentando se suicidar, ela era presa e sentenciada à pena de morte. E isso era um desespero muito grande. Por quê? Porque ela não estava buscando a morte, sim, o alívio do seu sofrimento, buscando uma outra vida em que ela não sofre. Mas, novamente, trazendo o Espiritismo, nós sabemos que não terá outra vida sem sofrimento se nós não trabalharmos nesta vida, neste momento. Percebam como as coisas vão se conversando, se encaixando, como as ciências vão se complementando. Isso é muito importante. E eu não coloquei o slide para vocês lerem também, né? No Evangelho e no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos trazer a questão do suicídio indireto também, que é algo que nós precisamos estar atentos a todo instante. Por quê? Porque essa parte nossa adoecida, essa parte que quer morrer, ela não necessariamente quer cometer um ato direto de suicídio, como nós ouvimos falar muitas vezes. Ela vai nos minando as energias. Ela vai nos colocando em situações que colocam a nossa vida em risco. Ela vai nos colocando no consumo de drogas. Todas essas questões que vocês já devem imaginar. E Cassorla, o autor desse livro, vem nos trazer algumas expressões que também se demonstram formas de suicídio indireto. A primeira dela é morrer de desgosto. Muitas vezes nós temos uma situação na nossa vida e aquilo deixa a gente arrasado. E a gente ouve falar, fulano morreu de desgosto. Aquela pessoa não cometeu um ato direto de tirar a própria vida, mas ela foi definhando, perecendo. Isso é uma forma também de deixar-se morrer. E, portanto, a gente vai trazendo esse desgosto, né, diante de uma vicissitude, essa incapacidade de pensar, poxa, eu estou passando por isso por alguma razão. Vou tentar trabalhar nisso nesta existência, né? Isso é uma forma de suicídio indireto. Coração partido. Muitas vezes, numa situação de desenlace amoroso ou numa decepção com uma pessoa muito querida, a gente acaba ficando de coração partido. E, coincidentemente, gente, surge uma patologia de ordem do coração. E a gente fica, nossa, mas esse problema surgiu do nada aqui no meu coração, um problema cardíaco, como assim? Nós sabemos que todas as doenças que afetam o corpo, se não tiverem uma causa externa, a causa é interior da nossa mente. Nós somatizamos aquele problema no nosso corpo e, portanto, morrer de coração partido também é uma forma de suicídio indireto. Roer-se de inveja ou remorso, os órgãos sorroídos, quando a gente começa a alimentar muito o remorso por algo que a gente fez, essa incapacidade de nos perdoar, quando a gente não se perdoa dos nossos erros, a gente quer morrer de vergonha. E aí surgem patologias de ordem física que começam a roer os nossos órgãos, a nossa pele, por exemplo. Definhar de tristeza ou a mágoa acaba com a vontade de viver. O Pedro está falando esse tanto de coisa, né? Tá incômodo, eu vou vendo os rostinhos aí olhando para o lado, o pessoal querendo sair pulando pela janela, mas é assim mesmo. Esse é o trabalho, olhando para as nossas partes doentes. Porque se a gente for só olhar para a nossa parte boa e falar, eu sou uma pessoa muito boa, e quando surge algum defeito a gente finge que não vê, aí vai ficar muito difícil que a gente possa progredir. O Pedro está falando tudo isso, e André Trigueiro, vocês devem conhecer, ele é um palestrante espírita também. Neste livro, Viver é a Melhor Opção, ele nos diz que não será possível reverter as estatísticas de suicídio no Brasil e no mundo sem informação. Se a gente não fizer isso aqui, fica muito difícil a gente evitar que nós façamos coisas e que as pessoas ao nosso lado também façam
coisas contra a própria vida. Então é muito importante, apesar de muito incômodo, que a gente possa se questionar e estar analisando o nosso coração a todo momento. Enquanto não temos Cristo, a vida é uma incerta. Chega o berço e a gente dorme, vem a morte e nos desperta. Depois da morte se vê, em tudo, seja onde for, que só perdura na vida o que se faz por amor. Nesse capítulo do Evangelho, bem-aventurados os que sofrem, existe um ponto também que vem falar da perda de pessoas amadas e das mortes prematuras. A palavra perda por si só ela já é um costume, um vício nosso falar, porque a gente sabe que a gente não perde. Existe apenas um afastamento temporário. Porque as pessoas que estão no nosso convívio, que desencarnam, elas vão passar para um outro plano, mas continuarão existindo. Mas a gente convencionou a palavra perda e espero que um dia não mais a usemos. E aí Kardec coloca as comunicações de alguns espíritos, e o espírito de Samson vem nos dizer, nos perguntar: por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nós achamos que a justiça é a que a gente faz dentro do nosso coração, né? Então se o fulano me magoou, eu espero muito que alguém magoe ele, né? Sou muito cristão, Deus me livre que algo de ruim aconteça com ele, mas se acontecer, que bom, né? A gente faz isso, finge que não acontece, maqueia, mas a gente faz a nossa própria justiça dentro da nossa consciência. E a gente acha que a justiça de Deus é também igual à nossa. Olha que arrogância, né? Olha que orgulho esse nosso de achar que Deus está a ponto de ser definido pela nossa própria capacidade. E a justiça de Deus está muito acima disso. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Essas comunicações estão só corroborando o que a gente já está conversando aqui desde o começo. Tudo existe uma razão. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Quando dizemos também mortes prematuras, é um vício também nosso, assim como dizer perda. Por quê? Porque o que é prematuro é o que a gente acha que foi antes da hora. Mas se aconteceu de forma natural, estava no momento. O indivíduo morre com seus 25 anos, 27 anos. A gente olha e fala: nossa, mas ele era tão novo para ter morrido. Como assim? Ele é um espírito milenar. Ninguém sabe qual que é a sua trajetória e o que ele tinha que passar. Mas se aconteceu de forma natural, não foi prematuro, foi no tempo que haveria de acontecer. Isso é o nosso uso da razão. A gente sabe que o nosso vício, o nosso costume é falar: meu Deus, ele era muito novo, tinha toda uma vida pela frente. Mas os espíritos já nos dizem: quem sabe esse espírito que desencarnou tão cedo para nós, não tinha desafios que certamente ele não conseguiria lidar, ia se comprometer ainda mais, e Deus, portanto, foi misericordioso com ele e o levou antes que ele pudesse se comprometer. No livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, André Luiz vai contar de uma situação em que um indivíduo estava muito tomado pela viciação no álcool e em outras drogas. Portanto, era um uso constante, ele já tinha perdido sua capacidade de discernimento, e por intermédio de sua mãe, que já estava desencarnada, ela vem rogar a Deus e aos bons espíritos que pudessem fazer algo para que ele não se comprometesse ainda mais naquela encarnação, porque ele estava constantemente se endividando. E os bons espíritos se reuniram com os espíritos superiores e deliberaram que talvez fosse um momento muito propício para que ele desencarnasse, um momento de intoxicação mais forte com a droga, para que ele não voltasse a se comprometer com o passar dos dias, dos meses e dos anos. E, portanto, com a permissão divina, os espíritos realizam um trabalho para desencarná-lo antes do esperado. Percebam quão justa é e quão benevolente é a lei divina, porque os espíritos poderiam ter sido muito pouco indulgentes com ele e deixasse que ele se enrolasse, mas eles falaram: bom, acho que o nosso irmãozinho vai se comprometer e não vai estar em condição de resgatar isso, então a gente vai resgatá-lo antes da hora para que a gente possa tratá-lo e ele possa continuar a sua caminhada. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças.
E aí o Espírito vem e puxa a nossa orelha. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? De que esperança que a gente fala muitas vezes, né? De nós crescermos, arrumarmos um emprego, ficarmos ricos e felizes, entre aspas. Muitas vezes essa é a nossa queda. Porque muitas vezes temos um problema na área da viciação com o dinheiro, com a aposta, com o gasto. Muitas vezes a matéria e o dinheiro nos tira a visão para as questões morais e a gente acaba enriquecendo e esquecendo de tudo aquilo que a gente se comprometeu no plano espiritual a fazer e acaba novamente se comprometendo na escala evolutiva. Então, a sabedoria maior é de Deus e dos bons espíritos que sabem muito mais do que nossa visão estreita, que é a visão da matéria. O verbo não elucida, por mais brilhe, cante e exorte, tanto a morte que há na vida, toda a vida que há na morte. Amor dos mortos, não diga seja isso obsessão. A morte transforma a vida, mas não muda o coração. E isso é um consolo ou não, porque nosso coração ele vibra numa instância, nós temos os nossos afetos, as nossas afinidades, mas quando a gente desencarna, a gente também vai buscar esses afetos e essas afinidades. E a pergunta que fica é: quais são? Quais são essas amizades que eu estou buscando cultivar hoje? Será que elas estão me impulsionando a viver como uma pessoa melhor, me desafiando, me construindo alguém com um coração mais bondoso? Ou estou buscando amizades e afinidades que estão me levando à ruína? A morte não muda esse estado de vibração, é apenas uma passagem. Os espíritos também trazem uma comunicação direta a mães cujos filhos ou filhas partiram para o plano espiritual. E coração de mãe, né? Eles colocam mães, poderia ser um pai, mas a gente sabe que o coração de mãe sofre por demais. No atendimento fraterno a gente recebe muitas pessoas que passaram por isso. E o relato mais tocante que a gente ouve é que quando uma pessoa se vai, quando um filho se vai, é como se parte do coração do pai ou da mãe fosse também. E é isso, é muita verdade, porque os pais e as mães se dão por seus filhos e, portanto, a partida se faz muito dolorosa. E os espíritos nos trazem pensamentos que talvez nos consolem. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. É claro que, como a gente volta no que a gente já falou, sofrer é humano, é impossível que nós não soframos, isso é natural da raça humana, não há nada de errado com isso. O problema está no adjetivo que ele coloca aqui, deixa eu ver se eu acho. Dores desarrazoadas. O que isso quer dizer? Uma dor que extrapola, uma dor que me desequilibra. Quando a gente sofre, existe um tanto de sofrimento que é inerente a todos nós. Mas existe um momento que a gente fala que a gente abre as nossas janelas do espírito e aí outros espíritos que estão também sofrendo exacerbadamente como nós se aproximam e passam a sofrer junto da gente. É por isso que muitas vezes nós estamos passando por uma situação difícil, a gente fala: nossa, eu estou sofrendo, parece que é muito mais do que eu posso sofrer, parece que tem um monte de gente sofrendo comigo. E tem. São espíritos que não por maldade, mas por afinidade se aproximam da gente. Percebam que não é só na questão da dor, do luto, mas em qualquer situação do nosso cotidiano. É uma narrativa muito comum isso, né? Parece que eu estou sofrendo muito mais do que eu poderia, eu estou tendo muita raiva, uma raiva muito maior do que cabe no meu peito. Por que será? Porque eu estou sofrendo, tendo raiva compartilhadamente com outros espíritos. Então, novamente, sofrer é humano, é natural, mas é necessária essa vigilância e essa oração constante, como disse Jesus: vigiai e orai, para que nós não passemos desse passo. Quando a gente fala de loucura, inclusive, a gente está falando disso, né? Porque todos nós temos adoecimentos de ordem psíquica. Quando a gente olha para a loucura nada mais é do que pisar para fora da realidade.
Nós, diante de algumas situações muito dolorosas, a gente acaba preferindo não enxergar a realidade. Isso é um problema. Então a loucura está dizendo respeito a isso. E todos nós estamos sujeitos, né? Nós vemos no cotidiano pessoas que aparentam estar muito equilibradas. E aí, diante de uma morte de um ente querido ou de um problema financeiro muito grande, elas se desequilibram e de repente você fala, nossa, o fulano endoidou, né? O endoidar é fugir à realidade. E todos nós estamos sujeitos. Estou falando isso porque a gente costuma olhar para o doido e falar, não, sai de perto de mim, né, porque você vai me infectar. E a gente faz isso justamente porque a gente tem muito medo de olhar para a nossa parte doida. Mas ela existe. E como eu já disse, é a parte que merece cuidado e carinho. A morte me lembra agora um sábio cirurgião que altera tudo por fora, mas não muda o coração. Quem andou nas próprias dores, servindo e amando ao sofrê-las, vê na morte o fim do dia, todo enfeitado de estrelas. Por fim, estamos acabando. O último ponto desse capítulo, bem-aventurados os aflitos, Kardec nos traz um ponto chamado a desgraça real. É uma palavra muito forte e geralmente a gente evita, né, falar, ai que desgraça. Desgraça, falta de graça, falta de felicidade, é isso que essa palavra significa, não tenhamos medo dela. Mas eles vêm nos dizer que a gente dá o sentido errado para as coisas erradas. Porque muitas vezes a desgraça que nós chamamos no nosso dia a dia é aquilo que não nos traz gozo, regozijo. Então, tudo que não me agrada é desgraça. E a gente sabe que muitas vezes a gente se sente agradado com coisa que não deve, né? Coisas que fazem mal ao outro, às vezes nos agradam, como a gente já falou também. E aí, os Espíritos vêm nos dizer qual é a desgraça real. Venho eu dizer-vos que a... Deixa eu ver se eu acho aqui, senão eu vou me enrolar aqui. Venho eu dizer-vos que toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Coloquei isso em negrito porque isso basta para as nossas reflexões. Como os outros espíritos já nos disseram, a visão estreita da matéria nos fada a entender a nossa existência como uma completa infelicidade. E não é. O momento real é parte do nosso progresso evolutivo. E, portanto, se a gente está chamando de desgraça, é porque existe algo mais. Vejam que até na desgraça é possível enxergar a esperança. Porque no momento que a gente introjeta essa forma de raciocínio e passa a automatizá-la, a gente vai perceber que se a vicissitude está acontecendo, é porque ainda não acabou. E que eu preciso dar mais passos para poder encontrar a felicidade, para poder me ver desenvolvendo aquela virtude que Deus está querendo que eu desenvolva. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma outra forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir, né? Ou seja, a infelicidade, a desgraça é muitas vezes aquilo que a gente procura. E aí vai do nosso lembrete de que Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E, portanto, se algo divino vem até mim, eu preciso abrir o olho e falar, bom, então se eu não estava procurando isso, desenvolver isso, eu acho que eu estava no caminho errado. Nós buscamos o gozo, nós buscamos o ópio, o prazer, a alegria, a agitação, né? O estado de êxtase. Quando estamos muito extasiados, a gente vai pensar naquilo que está precisando ser cuidado, gente. Quando nós estamos no circo, né, o pão e circo, quando nós estamos no prazer constante, existe momento, existe instante para que nós olhemos para as nossas deficiências? Não existe.
Pedro está dizendo que prazer não deve existir, que lazer... Não sejamos radicais, porque todo radicalismo nos leva ao erro. Mas quando existe o excesso de busca por prazer, por gozo, aí existe um problema, existe uma deficiência muito grande que está ali dentro de nós, um vazio muito grande que a gente tem medo de olhar para isso e a gente mascara, maqueia, né? Gosto de fazer analogia com as espinhas, na adolescência principalmente. Surgem as espinhas e a gente vai passar maquiagem em cima delas. Por quê? Porque o problema está no outro ver. Eu vou me olhar no espelho e falar, nossa, que coisa feia, eu vou maquiar, vou passar espinha. E a gente sabe que na maquiagem existem substâncias químicas que vão piorar a inflamação da nossa pele. E aí quando a gente passa o demaquilante, está lá a pele mais inflamada e mais cheia de espinha ainda, com os poros obstruídos. E isso acontece com a nossa vida também. A gente tenta mascarar, varrer a poeira para debaixo do tapete, e quando a gente vai se dar conta, a situação está muito pior do que a gente imaginava. Gosto de fazer essas analogias porque nos colocam mais em contato com o nosso dia a dia. Assim somos todos nós. A melancolia, nos dizem os Espíritos. Melancolia, no sentido vulgar, é tido como uma tristeza muito grande. Mas eles vão nos explicar. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Muitas vezes nós acordamos com aquela parte que quer morrer muito arraigada. A gente fala, nossa, eu não quero levantar. Muitas patologias de ordem psíquica, a gente não vai nem precisar entrar nesse assunto, mas a depressão, por exemplo, ela é alimentada. Ela surge e é alimentada por vibrações como essa, né? Estou dizendo que sou contra tratamentos de forma alguma, mas nós temos que ter atenção a essas questões, porque nós sabemos que, através da literatura espírita, que no momento da encarnação, quando nós estamos prestes a encarnar num corpo, é um momento de muita angústia, porque a gente sabe que seremos aprisionados num corpo material limitado, porque o espírito, no estado da erraticidade, ele é muito mais livre, e quanto melhor ele for, mais livre será. Portanto, esse momento de nos acoplarmos a um corpo físico, ele é tomado de muita angústia. E nos narram também os espíritos, através das psicografias, que o momento da desencarnação, quando temos uma consciência mais tranquila, é um momento sublime, porque é um momento de libertação. E, portanto, se eu estou falando que temos uma consciência mais tranquila, certamente não é uma desencarnação decidida por nós, mas uma desencarnação de forma natural, porque nós sabemos que o suicídio, ele é um interrompimento arbitrário da nossa própria consciência. Portanto, vejamos que esse estado de melancolia, essa tristeza que nós não sabemos de onde vem, pode ser muitas vezes explicado por esse sentimento de aprisionamento. E novamente, se nós nos sentimos assim, se não vigiarmos e orarmos sobre essa forma de vibrarmos, nós abriremos guarida para que outros espíritos, numa situação semelhante de melancolia, se aproximem de nós e aumentem aquele sentimento. E com o passar dos dias, dos meses e dos anos, nós vamos ficando mais e mais melancólicos e desenvolvendo patologias de ordem psíquica que a gente já conhece no nosso cotidiano. Percebam que a origem é sempre uma: a nossa forma de viver a existência, a nossa forma de, como espíritos, lidarmos com aquilo que Deus nos oferece, sabendo que a felicidade é destino fatal e único. O que nos falta? Trago para vocês algumas frases finais de Leon Denis, que sempre me emocionam muito, porque me fazem dar aquela freada no meu dia a dia. Muitas vezes a gente acaba de ler o Evangelho, vai lidar com uma situação no cotidiano, sai daqui do centro espírita e vai para o nosso lar, onde estão os problemas também, a gente se esquece muitas vezes. E Leon Denis nos traz algumas falas que nos tocam profundamente o coração. O que vês hoje não perdurará.
O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos, mas tu viverás para sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Tenhamos força, alimentemos a esperança de que os dias nos aguardam, os dias melhores, os dias em que nós poderemos olhar para trás e percebermos que Deus nos enviou aquelas provas e aquelas expiações para o nosso bem. Por enquanto, como eu já disse, passos de acordo com a nossa possibilidade. Porque se a gente quiser dar passos maiores que as nossas pernas, nós vamos fracassar a todo instante. Portanto, passos respeitando a nossa individualidade, as nossas limitações, abraçando essa parte que quer tanto morrer. Porque um dia haveremos de ser como Jesus, parte inteira que quer viver. Que Ele nos abençoe, que possa nos acompanhar nas nossas casas, iluminar os nossos lares e as nossas famílias. Muito obrigado.